Fala pessoal, eu sou o Lucas Santiago, eu sou Head de Conteúdo aqui na Rive e eu tô trazendo um conteúdo especial para você que é gestor e que é líder de vendas, que são os 10 aprendizados em gestão de vendas. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre gestão? Então a gente coloca que o primeiro desafio do gestor em vendas é ele saber se gerenciar. É importante a gente pensar o seguinte, que quando você está assumindo a liderança dentro de um time, é muito provável que você tenha menos cobrança diretamente sobre o seu trabalho e você vai ser a grande força que vai garantir com que o resultado no seu time aconteça. Então, se você não souber se organizar, se gerenciar, saber de antemão o que você tem que fazer, quando e como, você vai tender a ficar à deriva em um segundo momento, ok? Se você era vendedor anteriormente, você tinha uma cobrança direta sobre o líder da área, agora você não tem uma pessoa diretamente responsável por isso. Só que você tem que ser responsável por assumir a responsabilidade de vendas agora de um time como um todo, até sua, se você também está vendendo dentro desse processo, mas você tem que ser uma pessoa capaz de se autogerenciar. Então, se você não conseguir fazer isso, não vai adiantar, as coisas não vão acontecer porque você não vai se cobrar no segundo momento. O segundo ponto que a gente aprendeu muito aqui com a consultoria, foi que vários dos nossos clientes nos primeiros meses, principalmente os líderes de vendas, eles se perguntavam qual que é o real papel do gestor. A gente percebe esse desafio como nem sempre o gestor ele era capaz de definir o que era um meio de atividades para chegar em um fim, que é a responsabilidade dele, que é o papel dele, e principalmente qual que é esse resultado final pelo qual o gestor ele tem que responder. Eu vou falar no final para vocês uma maneira simples da gente conseguir definir isso, ok? Então fica aí, não perde esse conteúdo que vai valer a pena. Então saber o real papel do gestor é o primeiro ponto que a gente tem que considerar para garantir que a gente está gerenciando vendas de uma maneira correta. Poxa, um treinamento ele é uma responsabilidade do gestor, mas ele é um meio para chegar no resultado final ou ele é um fim que se encerra na própria atividade de treinar um vendedor? Tranquilo? Um terceiro ponto que a gente tem que considerar para a gestão de vendas é o gestor saber realmente que ele pode ser um potencializador dos resultados do time ou ele pode ser um redutor baseado em tipo de comportamento que esse gestor tem, como que ele assume a responsabilidade e a capacidade que ele tem de entregar no final o principal ponto dentro de gestão de vendas, que é o resultado em volume financeiro, em qualidade, em conversão, tá bom? Então, considerar isso, se considerar um potencializador ou um redutor de resultados do time, vai fazer com que vocês, no segundo momento, garantam que vocês estão entregando o melhor que vocês podem, tá bom? Que vocês, como líder de vendas, podem atingir. O quarto ponto que a gente tem que considerar é a importância da tomada de decisão no processo do gestor. A gente tem que pensar que boa parte do trabalho do gestor ele é feito considerando várias possibilidades e decidindo sobre, dentre essa série de possibilidades, qual que é a melhor para o time. Então, a tomada de decisão, se você não considerar ela dentro do seu processo de gestão em vendas, é muito provável que você desacelere os seus resultados e você não crie times competentes na velocidade que a gente precisa. E pensa assim, a gente está falando sempre de escala em vendas. A gente não consegue escalar se a gente não tem velocidade máxima. Então a gente não vai conseguir contratar no momento correto se a gente não decide que aquele é o momento para contratar. Seja isso, contratar uma pessoa, seja contratar um tipo de solução. Então é importante vocês considerarem um processo de tomada de decisão dentro do processo de gestão para pensar que talvez você tenha que dedicar um tempo, todos os seus dias, para pensar quais que são as decisões que estão postergando eu acelerar o meu processo, fazer com que o meu processo rode mais rápido ou fazer com que o meu processo ele rode melhor, ok? E para isso, que eu acho que entra o quinto ponto é que não adianta somente dicas dentro do seu processo de gestão, a gente tem que pensar muito em contexto. Dicas vão ajudar vocês a chegarem nos ótimos locais dentro de um processo de tomada de decisão. Mas é justamente o entendimento de um contexto, de uma completude, que vai fazer com que vocês tomem as melhores decisões para aqueles momentos. Ou seja, experiências anteriores que você tomou uma decisão, o que aconteceu? Entendimento direto de qual que é o contexto que seu time está inserido, que a cultura da sua empresa está inserida. Tudo isso vai pesar na hora de você ser um bom gestor, tá bom? Então já falei um pouco para vocês que gestão não é uma questão de dicas. É interessante a gente dar um passo atrás e pensar quais que são os princípios que regem a gestão em vendas. Quais que são os pontos que eu tenho que considerar sempre como pilares
para garantir que eu vou otimizar o meu processo, seja de tomada de decisão, seja de entendimento de qual que é o meu papel como gestor, eu tenho que garantir que esse entendimento ele cumpra alguns pilares, alguns princípios bem claros, que no final vão me ajudar no desenvolvimento do meu papel como gestor, ok? Eu sei que isso é um papo meio abstrato, mas a gente vai ver no decorrer do processo de maturação como gestor que isso daí tem todo um fundamento por trás para garantir que no final os contextos diferentes estão sendo bem construídos com base em um princípio claro, tá bom? Agora a gente vai entrar em aspectos um pouco mais práticos na hora de tratar de gestão de vendas, tá bom? O primeiro contexto, que é o item 7 aqui, que a gente tem que tomar cuidado com a interação com o seu time, com cada uma das pessoas. Por que isso é importante? Quando a gente está falando de gestão, a gente está falando de várias reuniões, sejam reuniões de one-on-one, sejam reuniões de time, que elas vão tender a acontecer ao longo do tempo. E o que acontece dentro de cada uma dessas reuniões é responsabilidade de você, gestor. Pode ter reuniões como one-on-one, onde você vai conversar pontos extremamente específicos, que você tem que tomar o cuidado de como que você se posiciona, como que você fala e como que você levanta as informações. Podem ter contextos de reunião onde você está fazendo uma comunicação de um para muitos e por mais que faça sentido você se comunicar de uma pessoa com uma maneira, pode ser que não faça sentido para comunicar com todo mundo do time daquele jeito. Então esse item 7, ele é extremamente importante, que é algo que você vai monitorando no dia após dia, tá bom? E o ponto 8, ele também entra um pouco dentro desse ponto 7, mas é garantir que a gente tem que entender que cada pessoa ela tem uma perspectiva única, ela tem uma perspectiva diferente. Dentro dessa perspectiva, a gente tem que ver, poxa, algumas pessoas elas gostam que você seja mais direto ao ponto, então ela tem uma perspectiva de ser mais direta, mais objetiva. Outras pessoas não, você tem que ir conversando pelas beiradas até você chegar no ponto principal, ok? Assim como é importante você entender cada uma dessas perspectivas, é interessante que você tenha para cada pessoa do seu time um número atrelado que vai demonstrar se o resultado está sendo bem ou está ficando aquém do que a gente está planejando. Então, ter esse número em vendas, isso é muito mais fácil, porque a gente tem meta para fechamento de cliente, a gente tem indicadores intermediários dentro do nosso funil, e a gente pode garantir que cada pessoa ela tem um número onde deixa muito claro, muito objetivo, se o trabalho foi bem feito ou não, tá bom? E o item número 10, que é o último, não menos importante, que a gente tem que saber é trabalhar com todos os perfis comportamentais. A gente pode utilizar um modelo como o DISC, a gente pode utilizar vários outros modelos de estilo de gestão e assim por diante, mas a gente tem que pensar que ao longo de uma carreira de gestão em vendas, por exemplo, a gente tem hoje gestores de vendas com mais de 20, 25 anos de carreira, todos eles tiveram que se adaptar a perfis de vendas completamente diferentes que eles tiveram que trabalhar no time. Então é importante a gente considerar isso dentro do nosso processo. Pessoal, se vocês viram esse flipchart até aqui, vocês vão ser capazes de responder 3 perguntas. A primeira pergunta é, qual que é o primeiro grande desafio que o gestor tem? O segundo ponto é, por que a gente não deve começar aprendendo gestão através de dicas? E o que a gente deve fazer para aprender mais sobre gestão de uma maneira correta? E a terceira pergunta é, dado que o gestor ele tem muito tempo dentro de um processo de gerenciamento de vendas, uma carreira de gestão pode durar 20, 25 anos, o que é importante que esse gestor saiba fazer? Não se preocupe, eu vou colocar aqui embaixo o momento exato que eu respondo cada uma dessas perguntas, ok? Pessoal, e aí, o que vocês acharam do conteúdo? Se vocês gostaram, eu vou fazer um pedido para vocês. Não deixem de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e para receber todos os conteúdos nossos assim que eles saírem do forno, não deixem de acionar o sininho, tá bom? Eu sou o Lucas Santiago, até a próxima!